Nós estamos iniciando hoje mais um podcast Maria com Elas. Tem violências que não deixam marcas no corpo, mas marcam profundamente a nossa alma. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que anda com uma caixa de ferramenta, mostrando como a personalidade narcisista se impõe nos relacionamentos. Vem estar conosco aqui, Kelly Arfux. Olá, Kelly. Olá, Maria. É com uma enorme satisfação que eu recebo o seu convite e quero, antes de tudo, deixar aqui o parabéns pelo seu trabalho, por você abrir esse espaço para estarmos aqui tendo essa conversa. Kelly, muitas pessoas pensam que o narcisismo pode ser modificado, o narcisista pode mudar. O transtorno de personalidade narcisista, como o próprio nome diz, ele é um transtorno de personalidade. Então, a pessoa é assim, é o eu dela que é assim. Se o narcisista, o que é difícil, mas se ele se conscientizar e achar que quer melhorar a qualidade de vida em torno dos que convivem com ele e buscar um tratamento, tem ferramentas para melhorar, mas o transtorno em si, na literatura, apresenta como não houvesse cura até o momento atual. Kelly, num relacionamento, como que nós podemos começar a imaginar, desconfiar? Oi, aqui está havendo uma violência narcisista. É muito interessante essa pergunta. A coisa que eu deixo mais claro nas minhas palestras é: o diagnóstico do transtorno personalidade narcisista é diferente de técnicas de manipulação. O diagnóstico ele é caracterizado principalmente pela falta de empatia, um senso de grandiosidade, de merecer mais do que os outros, a exploração do outro para benefício próprio. O narcisista maligno é aquele que afunda o outro para ele submergir. Ele é um explorador serial do outro. E aí, como é que ele explora esse outro? Com a caixa de ferramentas dele. O que é essa caixa de ferramentas? São as 14 técnicas de manipulação utilizadas por pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista através da comunicação. Mas, Kelly, todo mundo que utiliza essas ferramentas é narcisista? Não, mas todo narcisista utiliza essa ferramenta. Qual que é a diferença do narcisista para o violento normal? A pessoa gosta de tratar os outros com uma dose de violência, mas ele não é narcisista. O que diferencia? Você sabe, Maria, que os narcisistas mais habilidosos, eles não são violentos fisicamente falando, porque eles não gostam de deixar marcas que vão provar que eles de fato são pessoas más. É por isso que eles se utilizam da manipulação psicológica. É claro que tem narcisistas malignos que agridem fisicamente. Existe sim. Como eu te disse, não dá para colocar todo mundo numa caixinha. Porque o transtorno, Maria, ele tem vários graus de malignidade. São vários tons de cinza, sabe? Sei, uma das coisas que eu escuto de muitas pessoas que convivem ou já conviveram com o narcisista é que eles são apaixonantes, na verdade. Eles são sedutores. Como é que eles usam essa sedução para que a pessoa que está ao seu lado simplesmente não perceba? Essa é uma pergunta excelente. Como que a pessoa não percebe? Quando o narcisista se aproxima de você, ele começa a fazer o seu mapeamento. Então, ele vai fazer um mapeamento do que você almeja numa pessoa, quais são seus sonhos, quais são seus pontos fracos. Ele vai estudar você. É como um jogo mesmo, é um jogo mental. E aí ele vai se transformar naquela pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Então ele vai te dizer coisas que você quer escutar. Isso naquela primeira fase, que a gente chama do love bombing. É a primeira fase do relacionamento com o narcisista. Porém, Maria, se for uma amiga narcisista, vai fazer a mesma coisa. Se for uma colega de trabalho narcisista,
vai fazer a mesma coisa, ela vai te encantar naquele primeiro momento. Para depois iniciar a exploração, a sua desvalidação e, na sequência, depois que ela já sugou de você o que ela queria sugar, ou que ele sugou de você o que queria sugar, você vai entrar na fase mais triste, que é a fase do descarte. E até você entender todo esse processo, como é que você foi enganada, como é que você foi passada para trás, como é que você não percebeu, até você digerir tudo isso, que é muito pesado, é muito doloroso, você já está sendo descartada. Então, vai demorar um tempo. Mas, se você tem acesso às informações de manipulação psicológica, você pode estar mais atenta. Peraí, essa pessoa está triangulando comigo. Peraí, essa pessoa está fazendo campanha de difamação. E aí você consegue se blindar e não permitir que essa pessoa continue trazendo danos para sua vida. Para que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entendam direitinho, vamos nomear. Quando você diz assim, começou a descartar, como que se dá o nome disso? É a fase do descarte. Nós temos, na fase de relacionamento com uma pessoa narcisista, nós temos o love bombing, que é aquele bombardeio de amor, é tudo maravilhoso. A pessoa, você tem a impressão que a pessoa é a pessoa perfeita. Presentes, coisas que você sempre sonhou de ouvir, se você lugares fala que, onde você sonhou ir. Se você fala que você gosta de um tipo de música, a pessoa também gosta. Se você gosta de ir em tal restaurante, a pessoa também gosta. Depois dessa fase, que é a fase da conquista, aí começam as manipulações, com pitadinhas de desvalidação, desvalorização. Entende, Maria? Mas são sutis. Conta um caso, cita um caso, como que essa desvalidação se dá na prática, para que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes possam entender e, se estiver entrando nessa, desconfiar logo. Passada essa fase do love bombing, começa comentários sutis como: você deu uma engordadinha, né? Não, mas você ainda tá bonita. Isso que eu acabei de falar é uma técnica de manipulação. Chama morde e assopra. O que é o morde e assopra? É o elogio seguido de uma crítica ou uma crítica seguida de um elogio. Se você sabe, sente aquela pontada e sente aquela dúvida, mas tá me elogiando ou tá me criticando? Ou então fala uma frase e fala: só estou falando pro seu bem, porque eu gosto de você. Tá vendo como eu cuido de você? É claro que todas essas técnicas têm que ser analisadas dentro do contexto das características de falta de empatia, sentimento de grandiosidade, exploração do outro, tudo isso. Porque a análise dessa técnica isolada não é critério, eu sempre deixo claro que não é critério para diagnóstico de um narcisista. O critério são os que estão no manual de diagnóstico. Sabe por quê, Maria? Olha que interessante. Se você foi criada por uma mãe ou um pai narcisista, você pode não ser narcisista, mas ter comportamentos aprendidos. Se a sua mãe te colocou a vida inteira em tratamento de silêncio, você pode fazer tratamento de silêncio com os outros. Até por você não saber que isso é uma violência psicológica. Mas aí quando você tem acesso ao conteúdo e você sabe que isso é técnica de manipulação, que isso causa dano cerebral no outro, aí você que não tem o transtorno, que é consciente, você fala: eu não vou mais fazer isso, porque isso é violência psicológica. Geralmente, assim, nos relacionamentos entre amigas, a gente escuta de vez em quando uma amiga que diz assim: ai, faz 3 dias que ele não fala direito comigo. Isso após uma discussão ou ela ter contrariado, ou ele, quando contraria a esposa ou o amigo ou a amiga. Nesse relacionamento, quando a pessoa passa 2, 3 dias tratando diferente, sem falar, explica um pouco mais quando a gente perceber que já é uma violência ou quando é apenas uma discussão que ainda não passou. Você colocou um ponto muito importante, que é após uma discussão.
E geralmente após uma discussão onde a vítima tem razão. Qual que é a diferença do tratamento de silêncio para uma ocasião normal? Eu posso chegar para você e falar: Maria, eu tô chateada agora. Eu não quero conversar agora. Então, deixa eu respirar, dá um tempo para mim. Eu vou chamar você e nós vamos conversar. Percebe que isso não é tratamento de silêncio? Sim. Isso é um tempo que a pessoa precisa para quê? Para ela não ir com raiva, não te agredir e tá tudo certo. O tratamento de silêncio é diferente. A pessoa começa a pedir justificativas para outra que está errada e ela interrompe a comunicação para criar uma confusão mental. A pessoa fica confusa, mas espera aí, sou eu que tô certa e a pessoa não tá falando comigo. E aí ela vai fazendo aquilo até você não aguentar mais, querer retomar a comunicação. E por isso que muitas mulheres falam que acabam o quê? Pedindo desculpas. Eu sempre acabo pedindo desculpa, porque elas não suportam o tratamento de silêncio. Porque o tratamento de silêncio tem um autor que diz que é um estupro emocional. Ele usa esse termo, estupro emocional. O tratamento de silêncio ele é extremamente violento e causa danos cerebrais. Mas ele é usado para condicionar e adestrar a vítima para ela não desobedecer, para ela não ser uma opositora, para ela não desenvolver a opinião própria dela. E tudo isso vai abalar no que, Maria? No centro de identidade da pessoa. Dela. Com o tempo, a pessoa para de questionar, a pessoa para de debater. Para quê? Para não criar esse clima e ela sofrer essa punição. Então, só para resumir, tratamento de silêncio é uma das ferramentas, da caixa de ferramentas do narcisista, que tem o objetivo de punir a vítima. Tá. Geralmente, essas pessoas muito encantadoras, fora do lar ou fora daquele ambiente onde ela se coloca como narcisista, eles são amados lá fora. Como é o nome disso? Existe um nome para isso? Por exemplo, eu sou o narcisista no meu grupo, mas lá fora todos me amam, eu sou adorável, eu sou adorado porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom amigo. Como que se dá o nome disso? É que o narcisista, ele tem consciência do que ele é e da maldade que ele faz. Mas ele precisa vestir uma capa, um personagem. Ele cria um personagem. Então, quem conhece o narcisista é quem mora com ele. Quem mora com ela. Porque não vamos esquecer que tem muitas mulheres narcisistas. Sim. E elas são extremamente habilidosas e, às vezes, muito mais perversas do que o homem. Então, o que ocorre? Na rua, ele tem que ser acima de qualquer suspeita. Ou ela. Ou ela, né? Mas dentro de casa, aqueles que estão subjugados a ele ou ela mostra quem é de verdade. Por que isso, Maria? Porque futuramente, se acontecer qualquer coisa, e aquela mulher, vamos usar o exemplo da mulher, vamos usar o exemplo da mulher como vítima. E aquela mulher for tentar provar em sociedade tudo que ela passou, ela não vai conseguir. Será desacreditada. Ela será desacreditada. Porque ele construiu uma imagem tão sólida sobre ele construiu um personagem tão reconhecido perante a sociedade, e ela, na cultura do silêncio, nunca expôs o que passava dentro de casa. Então, existe uma cultura do silêncio, existe até um sistema, uma dinâmica familiar, onde a família inteira trabalha para não se opor ao narcisista. Porque a família toda cria um medo do narcisista colocar em tratamento de silêncio. Um medo do narcisista apresentar episódios de fúria narcísica, que é outra ferramenta. Então, esse narcisista, ele vai condicionando aquela família toda e ficam todos ao redor na dinâmica dele. Olha que interessante. A família inteira dança a música do narcisista. Aquela mulher não tem coragem de contar o que ela passa, porque ela é condicionada no medo. Medo é a palavra. Quando ocorre qualquer coisa que ela decide se libertar, ela vai sair como louca.
Porque para todo mundo ele é o melhor pai, ele é o melhor esposo, ele é o melhor tudo, mas como é que as pessoas vão saber se ela tinha um sistema familiar de cultura de silêncio? Na hora que ela buscar uma ajuda, não tem provas. A não ser que ela desperte antes e junte as provas. E para que ela desperte, Para que ela desperte, ela tem que abrir comigo a caixa de ferramentas do narcisista e entender como é que ele joga com a mente, como é que ele manipula, como é que ele mente, como é que ele persuade. O que o narcisista faz para enganar essa mulher? Porque nós somos mulheres inteligentes. Nós somos mulheres, é claro, toda regra tem sua exceção, mas o narcisista, ele geralmente se aproxima de mulheres de bem, mulheres que brilham, mulheres de índole, mulheres inteligentes. Por que elas são enganadas? Porque o sistema operante do nosso cérebro não é igual ao sistema que opera no cérebro narcisista. Eles operam de um modo diferente. É como se eles tivessem passado por uma escola um dia que ensinou a mesma forma de se comunicar. Olha que interessante. Tem adolescentes de 12 anos que são narcisistas e que utilizam essas técnicas de manipulação. com colegas de escola, Com inclusive. colegas de escola, entendeu? Então não é uma coisa que ele aprende. E em exames radiológicos, constatam que existe uma diferença na massa encefálica, que na onde produz a empatia neles é diferente. Você entende, Maria? Entendo. Que não basta a nossa vontade, eu vou orar muito, a pessoa vai mudar. Não desvalidando a oração. Só para deixar claro, eu sou cristã, eu amo Jesus. Nosso trabalho tem tudo a ver com o reino de Deus, só que é isso. Eles não mudam porque é um transtorno de personalidade. Você falou num ambiente cristão, e o ambiente cristão, ele leva muito a mulher a tentar o perdão e a reconciliação. Isso. Quando acontece isso, muitas vezes o narcisista ele se apega, tem várias pessoas ali que vão dar conselho para essa mulher, que vão ajudar essa mulher a permanecer no lar e não enxergar o que ela está enxergando. Isso. Como que se dá o nome disso? Na verdade, é uma má interpretação das próprias escrituras, porque nas escrituras está bem claro sobre os ímpios, sobre as pessoas amantes de si mesma. E no final tem uma frase que diz, desta afaste-se. Então, a escritura é clara e a gente tem que ter muito cuidado com essa interpretação de pegar pontos soltos, porque você precisa perdoar, é claro, você precisa perdoar. Eu preciso perdoar o narcisista? Precisa, porque o perdão é para você. Sim. Só que perdão libera a dívida, mas não libera um novo acesso. Eu perdoei você, tá tudo certo, você tá lá, eu tô aqui, mas eu não vou mais te dar acesso na minha vida. Então, tem que ter muito cuidado de chegar a fundo nesse diagnóstico, identificar os critérios de diagnóstico do transtorno no manual de diagnóstico, que é falta de empatia, grandiosidade, exploração do outro, aquilo que eu falei. Sim. E também observar o uso das técnicas de manipulação. Eu fiz uma pergunta para nossa procuradora da mulher, quantos casos que você atendeu aqui de mulheres que se relacionavam com narcisista que tinha o diagnóstico psicológico da pessoa? Nenhum. É muito difícil você buscar o diagnóstico do narcisista. Ele é diagnosticado, tem o transtorno. Mas e aí? Aí você vai ficar sofrendo? Você tem que saber identificar e ver o momento para você se afastar. Porque, Maria, causa dano cerebral. Convívio com narcisistas causa sérios danos cerebrais. A maioria das mulheres que eu conheço que já teve um relacionamento com narcisista, elas têm perdas de memória. Isso. Acentuada, inclusive, em alguns casos. E aí, com o tempo que ela se afasta, eu conheço um caso de uma mulher que ela adquiriu um tique nervoso.
Ela fazia com o olho, fechava e abria. E aí ela afastou-se desse universo e depois ela perdoou e voltou. O tique dela, que tinha parado durante o período de afastamento, retornou. Isso, porque mexe em várias áreas cerebrais. Por exemplo, nós temos a inflamação das amígdalas, da amígdala cerebral, que é uma glândula, né, que tem no nosso cérebro. Essa glândula, ela é responsável pelo seu sistema de alerta, seu sistema de fuga. Como no convívio com o narcisista você fica nesse sistema de alerta o tempo todo, ela acaba inflamando e aí altera outras funções cognitivas suas. E também essa questão da memória tá ligada ao gaslighting. O que é o gaslighting? É outra ferramenta da caixa de ferramentas, aonde a pessoa distorce a realidade. A pessoa, eu falo pra você, Maria, linda esse microfone vermelho. Você fala, não, ele é preto. Eu falo, não, ele é vermelho. Eu vou distorcendo a realidade de uma forma, e esse foi até um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas que você passa a duvidar da sua própria capacidade de perceber a realidade. Você começa assim, será? Será que eu vi? Será que eu não vi? Meu Deus, que... Mas eu tenho certeza que eu vi. Eu vou te dar um exemplo prático. Maria, você não tá pronta ainda? A gente combinou um podcast juntas hoje, 13h30. E aí você fala pra mim assim, não, eu não combinei. Eu falo, não, nós combinamos. Você, não, eu não combinei nada com você. Aí eu fico, gente, mas ela falou pra mim, eu tenho certeza que ela falou. Entendeu? Só que isso é todo dia, a todo momento. Pega objetos, esconde, fala que não sabe onde que tá. E aí acusa você depois de ter perdido o objeto. Você fala, mas eu tenho certeza, tava em cima da mesa. Não, você tá ficando louca. Não tinha objeto nenhum em cima da mesa. Não tinha caneta nenhuma em cima da mesa. Onde que você colocou essa caneta? Depois acha a caneta misturada em coisas suas e fala, tá vendo? Você não lembrou que você guardou aqui. Você tá desmemoriada. Você precisa buscar um tratamento. E aí, Maria, você imagina você sofrendo essas 14 técnicas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ter sequelas, com certeza. Sequelas emocionais graves, né? Gravíssimas. Então, você que está ouvindo o podcast por Maria com Elas, se você sentiu que em algum momento do seu relacionamento, alguma coisa que foi dito aqui, te fez lembrar que você está passando por alguma dessas situações, você pode buscar ajuda. Existe uma Procuradoria da Mulher dentro do Parlamento Mato-Grossense. Lá você vai ser assistida. Eu queria ver com você um pouco mais sobre o morde e assopra. Porque eu penso que o morde e assopra é o que mais se faz no dia a dia. Isso. Ele é... Por todas as conversas que eu tenho tido, por todas as mulheres que eu conheço, inclusive homens que eu conheço, eu tenho um amigo que separou porque ele era o morde e assopra o tempo todo. Então, fala um pouco mais sobre essa questão do morde e assopra e quando é que está na hora de buscar ajuda. Eu sempre ressalto e vou ressaltar mais uma vez. A pessoa que faz morde e assopra não significa que seja narcisista. Sim. O narcisismo é diagnosticado pelas características do manual de diagnóstico. Mas, agora focando na técnica. Morde e assopra é uma crítica seguida de um elogio ou um elogio seguido de uma crítica. Porque assim, Maria, se eu quero te elogiar, eu te elogio. Eu não preciso te elogiar e depois dar aquela alfinetada. Mas se eu quero te alfinetar e disfarçar a minha intenção, o que eu faço? Eu misturo um elogio. Percebe a diferença? Sim. A minha intenção é destruir a sua autoestima naquele dia. Mas eu não quero que você perceba que eu sou má. Por quê? Porque eu tenho que ter um personagem. Você não pode desconfiar da minha intenção. Então eu tenho que usar um caminho para deixar você confusa. Porque se você for contar para outra pessoa, a pessoa vai falar o quê para você? Nossa, mas ela não quis dizer isso. Ela só te elogiou. Imagina, que é isso? Você tá exagerando. Então, tudo na comunicação do narcisista
é tudo muito sutil, é tudo muito ardiloso, é como uma serpente mesmo, sabe? Que vai enroscando e vai, e você não consegue provar. O desespero das pessoas que se separam de pessoas narcisistas é esse, que elas não conseguem provar o como. Porque se você for contar o dia a dia, parece uma coisa boba. Por quê? Porque é sutil. Mas repetido todos os dias, ao longo de anos, Ao longo de anos. adoece qualquer pessoa. Com certeza. Olha, nosso papo tá maravilhoso, mas nós chegamos ao Ah, não final. acredito. Acredite. E agora nós vamos falar da coisa principal. Quem é você? Diga para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, quem é Kelly? Maria, eu sou Kelly Cristina Bastos Arfux. Eu nasci em Cuiabá. Hoje eu atualmente moro em São Paulo. A minha graduação é na área de odontologia. Mas em 2019 eu tive o primeiro contato com o tema narcisista maligno. E olha, eu vou falar aqui a verdade. Eu fiquei 3 semanas doente quando eu escutei a primeira live através da desembargadora maravilhosa, a doutora Clarice Claudino, mãe da nossa procuradora da Assembleia Assembleia, Legislativa, né, que é a doutora Franciele. E quando eu escutei aquela live, Maria, eu falei, meu Deus, eu entendi tudo. Porque eu também vivenciei violência psicológica. E aí, eu falei, como é que as pessoas não sabem disso? E aí, Maria, eu comecei a estudar incessantemente o tema. De 2019 para cá, eu sou uma estudadora assídua, uma estudante assídua do tema. E eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber dessas técnicas de manipulação, porque isso aqui é uma virada de chave. É uma virada de chave, principalmente para quem trabalha em ambientes de poder, ambientes que têm narcisistas. Porque os narcisistas, eles chegam mais rápido ao poder, porque eles têm essa questão de exploração serial dos outros, entendeu? E isso foi muito libertador. Aí eu cursei um curso técnico de psicoterapeuta, né? E atualmente faço 2 pós-graduações, que é psicopatologia e psicologia forense. Uau, vai melhorar ainda mais. Ainda mais. E eu digo isso, gente, porque eu ouvi a palestra dela, inclusive vou colocar para vocês aqui no nosso canal do YouTube, disponibilizar a palestra. E lembrando que a doutora Franciele também vai estar conosco no próximo episódio Maravilhosa. do Maria com Elas. Maravilhosa. E você também. E Obrigada. Obrigada pela oportunidade, minha querida. Muito sucesso para você. Sucesso para você e sucesso para as mulheres que possam estar nessa realidade e queiram sair dela. Busque ajuda, porque existe. O Maria com Elas fica por aqui. Conhecimento liberta.